nós temos mais um grupo de dons vocais ou verbais, que são, se você puder, repita comigo, dons vocais. Diga, dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então vamos lá, sobre a profecia. Nós mostramos antes que é uma fala sobrenatural, inspirada. O conceito é falar por outro. Então a Bíblia diz, ninguém que fala pelo Espírito de Deus, esse é o conceito de profetizar, falar pelo Espírito de Deus. Ao longo de toda a Escritura, nós vamos encontrando experiências, proféticas de Deus, usando pessoas para falar. E ele é apresentado como o mais importante dos dons, não só dos vocais. Mas algo que nós precisamos entender é que a profecia não é necessariamente preditiva. A gente disse que de todos os 9 dons, o mais preditivo é a palavra de sabedoria. A profecia pode contar isso, mas pode ter essa característica ocasionalmente, mas frequentemente não é parte do dom de profecia, está mais ligado ao ministério do profeta do que ao dom de profecia. E a Escritura nos mostra que o propósito da palavra profética, em 1 Coríntios 14, a Bíblia diz que quem profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O propósito da palavra profética não é trazer direção aos outros. A gente precisa entender isso. Há momentos em que alguém tem o direcionamento de Deus, precisa de uma confirmação. Às vezes nós temos revelações que não são para ser ditas. Deus me disse 7 anos antes do meu filho casar com quem ele iria casar. Eu nunca falei nada para ele, só contei depois do casamento. Porque, para mim, particularmente, esse tipo de revelação não é predeterminismo, a gente chama de presciência. Isso não vou entrar nessa discussão teológica. Mas tem coisas que a gente não interfere no sentido de dar direcionamento. Eu senti que Deus estava falando para mim enquanto pai, fica tranquilo, quando isso acontecer, você pode abençoar que eu estou nisso. 7 anos depois, ele casou exatamente com aquela pessoa. Foi isso que gerou em mim a fé de começar a orar pela minha filha e dizer, Deus, o Senhor abriu um precedente, criou uma jurisprudência. Eu quero saber quem é meu genro, porque é mais fácil entregar o filho para uma nora do que a filha para um genro. No sentido de autoridade, você quer saber o que a pessoa que vai assumir o seu lugar vai fazer. E a gente pode ter níveis de informação que eles não são necessariamente diretivos. Tem muitas coisas que Deus me falou a respeito dos meus filhos e eu nunca dirigi eles para fazer. Eu entendia que dizer a respeito ao meu papel como pai, como orientador, como discipulador, às vezes só como intercessor. Agora, há momentos onde, de fato, a Bíblia está dizendo que a profecia, ela exorta, ela edifica, ela consola. Quando alguém tem uma palavra de Deus, é lógico que existe consolo em receber confirmação. Eu, por exemplo, fiquei 2 anos e meio na cidade de Irati, depois de 9 anos pastoreando em Guarapuava, as 2 no interior do Paraná. E Deus começou a gerar em mim uma convicção de que eu tinha que me mudar para Curitiba. Aonde eu pisava no Brasil, os profetas que não sabem guardar segredo me cercavam. Os caras chegavam e diziam, você sabe que você tem tanto tempo para ir para Curitiba? Sei. Você sabe que Deus está te chamando para a capital? Sei. Você sabe que... Sei. Agora, eu não tomei essa decisão porque os outros estavam me dizendo. Eu tomei essa decisão porque eu tinha uma direção. Mas o que os outros falavam me confortava em relação a ter certeza daquele direcionamento. Então, nós precisamos entender, e estou falando isso porque a gente vive uma cultura de profecia na igreja brasileira, que ela, na maior parte das vezes, é a pessoa que traz aquele legado diante da conversão. Eu preciso de um guru que me diga o que fazer. Então, muita gente já procura a palavra profética ou a revelação no sentido de me diga o que eu tenho que fazer. E esse não deveria ser o propósito da profecia. Então, eu não duvido que Deus possa revelar questões como essa ligada ao casamento. Eu, particularmente, não acho que se Deus revelar é para ninguém fazer nada em cima disso. Se Deus está nisso, então vamos deixar acontecer. Agora, a gente precisa ser cuidadoso, porque a mesma Bíblia que nos enfatiza a buscar os dons, e principalmente o de profecia, diz busca com zelo, busca com cuidado. Já falei antes que a profecia ela se manifesta dentro de uma dimensão de conhecimento. Então, a forma de cada um profetizar pode ser diferente de um para outro. Outro dia uma pessoa falou, cara, eu fico impressionado com quando você está profetizando, você dá exemplo bíblico. É o meu universo de conhecimento. Aquele outro pastor que eu falei lá no início dava uma aula de biologia a cada profecia. Então, assim, a gente tinha um pastor na nossa equipe, esse que eu mencionei antes, o Francisco, que me deu aquelas orientações,
E a gente diz que ele tinha uma sabedoria rural. Quase tudo que ele falava tinha exemplo da natureza, né? Cada um, ele vai fluir dentro daquela dimensão de conhecimento que ele tem. Mas quando a Bíblia fala de julgar a profecia, vamos lembrar que nunca é julgar o profeta. Eu já conheci profetas extraordinários. Esses caras ganhavam assim de 100-0 comparado ao histórico profético deles comigo. Mas já via a pessoa errar, fazer uma aplicação errada. Então, naquele momento, você não está julgando a pessoa, você não está julgando o histórico. O que nós precisamos julgar é uma aplicação. E muitas vezes, em momentos como esse, a gente conversar e diz, amigo, quando você profetizou, eu tive todas as mesmas impressões gerais que você, mas nessa área, eu particularmente entendo que houve um equívoco. Já consultei os outros profetas que estavam na reunião e todo mundo entendeu a mesma coisa. Alguma chance de você ter se empolgado com esse aspecto? Realmente isso Deus não me falou. Se eu fosse você, eu não deixava em aberto. Chama a pessoa, pontua, fala exatamente o que é que você fez e por que falou isso nessa área. Sabe? Como já fui corrigido por outras pessoas. Outro dia uma pessoa falou, cara, tudo que você falou, ótimo. O tom que você falou, me parece que você transbordou uma indignação que você tem com a pessoa que você nem conhece. Mas a indignação ela foi gerada pelo problema que Deus te mostrou. Eu falei, eu estava indignado mesmo. Eu só não podia era bater nele. Né? Esse camarada chamou minha atenção, falou, cara, essa não é a sua função. Nesse momento, você não podia ter transbordado isso. Você não percebeu que Deus estava oferecendo misericórdia, restauração à pessoa? Era o coração de Deus que você tinha que ter transbordado. Ele falou, a mensagem de Deus passou por um filtro ruim aí dentro de você. Foi mal. Prometo melhorar da próxima vez. Aliás, um dia alguém me perguntou, pastor, o que eu faço se eu errar? Eu falei, só fala assim, foi mal, prometo melhorar da próxima vez. Aí a pessoa me olhou e falou, você está de brincadeira? Eu falei, estou não. Você fala assim, foi na boa intenção, queria te ajudar. Se eu errei em alguma coisa, me perdoa, prometo melhorar da próxima vez. Eu não estou dizendo, gente, que nós vamos brincar com os dons. E é por isso que eu falei de como eu já errei na imaturidade de fazer laboratório com os dons. Mas eu acredito, por outro lado, que nós precisamos entender que nós vamos aprender à medida que vamos fluindo. Como julgamos a profecia e não o profeta? Se ela é preditiva, tem que se cumprir. Então, por exemplo, que eu chamei minha esposa, meu filho, chamei testemunhas, quando falei antes sobre com quem minha filha iria casar. Eu falei, se o que eu ouvia de Deus vai acontecer. Tem palavras proféticas que elas são condicionais, depende da pessoa. Então, Paulo escreve a Timóteo e diz, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate firmado nelas o bom combate. Muitas vezes Deus está sinalizando o propósito. Então, é por isso que nós precisamos entender que a palavra profética, ela não é necessariamente, aliás, eu diria, na grande maioria das vezes, ela não é preditiva. Eu já vi gente que nunca fez nada em cima do que Deus falou. Se Deus falou, Ele que vai fazer tudo. Não, muitas vezes Ele está falando para que você se prepare, para que você interaja, para que você corresponda com Ele. Então, se a gente entender que profecia nem é direção e nem somente a revelação de um destino fatalístico que vai acontecer de qualquer forma, eu creio que isso tira a pressão e o peso de responsabilidade de nós e ajuda também as pessoas a ter um posicionamento. Agora, se for preditiva, ela precisa se cumprir. Né? Agora, nós julgamos a profecia, não necessariamente o profeta, em primeiro lugar pela palavra, mas também checando com os outros profetas, né, aquilo que cada um tem entendido e compreendido em Deus. Particularmente acredito nisso de coração, diferente de outros profetas, que profecia não é profecia só se você falar que Deus disse. Se você está falando algo que é inspirado, aquilo tem o poder de produzir um resultado. Eu estava num culto de uma igreja que era muito tradicional. E na hora que eu preguei, Deus me deu uma palavra muito forte e específica para o pastor local. E eu simplesmente pensei, não era apenas uma questão de protocolo, uma questão de respeito. As pessoas que me convidaram não creem daquela forma. Isso não significa que eu vou mudar minha forma de crer, de praticar os dons, mas enquanto eu estou servindo aquelas pessoas, eu posso me adequar. E eu lembro que simplesmente, em algum momento da palavra, eu parei e falei, pastor, deixa eu comentar com você a minha empolgação a respeito dos anos futuros de vocês. Eu creio que Deus vai fazer isso. Eu creio que Deus vai conduzir vocês dessa forma, que vocês vão viver dessas coisas, tal. Dei aquele gás e falei, quem quiser, pega a carona e vem comigo na minha fé. E voltei a pregar. Quando terminei, tinha uma mulher de Deus visitando aquela igreja. Era uma profetisa que o próprio pastor respeitava muito a ponto de ter chamado. Ela olhou para mim e falou,
profecia embutida agora. Eu falei, como é que é? Ela falou, você sabe o que eu estou falando. Quando você virou para o pastor e disse, eu creio, você sabe que você tinha uma palavra de Deus, estava liberando a palavra de Deus, mas lhe faltou ousadia para dizer que era a palavra de Deus. Falei, me faltou ousadia, ou se a irmã estivesse no meu lugar, lhe faltaria sabedoria. Ela disse, como é, jovem? Eu falei, minha irmã, você não percebeu que a palavra foi diferente? Sim. Eu falei, você acha que ele não percebeu o que Deus falou? Sim. Mas você não disse que era Deus, porque naquele momento não teria o mesmo proveito. Eu falei, agora eu e você podemos pegar ele depois do culto e confirmar o quanto Deus está falando? Ela diz, nunca pensei nisso. Minha escola é outra. E às vezes nós simplesmente ficamos limitados a um formato que eu acredito que ele não apenas oprime quem está fluindo nos dons, mas dificulta a entrada de quem não começou. Porque, às vezes, aquilo é passado de uma forma tão espetacular que a maioria das pessoas olha e diz, isso não é para mim, isso não é para o meu nível, eu não estou pronto. Quando acredito que quanto mais a gente simplifica, mais impacto a gente pode ter. Amém?